que eu espero. Deputado, eu vou entrar agora nas eleições. Nas eleições do próximo ano. Eu espero que a gente possa ter superado essa pandemia e que a gente possa realmente votar, escolher aí os novos governantes, os novos representantes a nível nacional e estadual. O senhor é candidato à reeleição, inclusive eu já tenho dito aqui, né? Mas vamos falar de governo. Eu recentemente, foi anteontem, a entrevista com o governador Camilo Santana no UOL, eu acompanhei, não toda, mas 90% da entrevista eu acompanhei ao vivo. E os jornalistas botaram quente no governador em relação a saber qual o posicionamento dele aqui no estado do Ceará, se ele vai ficar com Lula ou com Ciro Gomes. E ele deu uma de mineiro. Eu vi que ele foi muito um político mineiro. Ele se esquivou e depois disseram... Mas ele disse, olha, eu votei aqui... Nós tivemos uma eleição recentemente do Haddad e do Ciro, e nós saímos muito bem. Aí o repórter perguntou, mas o senhor votou em quem? Em Haddad ou em Ciro? Ele disse, não, o voto é secreto. Então, ele não abriu o jogo ainda. E eu acho que ele só vai conversar em eleição no próximo ano. Ele não vai falar em eleição agora porque ele está cuidando da pandemia. Mas nós já estamos vendo aí cenários, né, que já começam a zumbir, o quadro já começa a ser pintado. Eu não sei se vai ser esse retrato, mas já começa a ser pintado. E no PT, o Lula já declarou que o PT precisa ter um candidato a governador do estado, né? Camilo Santana esteve recentemente conversando com o governador ou com o Lula, mas não teve na tentativa de fazer, né, a união entre Ciro e Lula, mas o Lula já descartou isso. E o Lula disse que precisa-se ter um palanque forte para ele aqui, né? Eu queria saber qual é o posicionamento do senhor. O Zé Ayrton é candidato. Ele disse que é candidato, Zé Ayrton Cirilo, né? O deputado Zé Ayrton. Luziano também se fala em Luziane, até o próprio Guimarães. Eu queria saber qual é o posicionamento do senhor em relação a essa questão dentro do PT. O senhor apoiaria quem desses três candidatos do PT? O senhor apoiaria o candidato do PT, é lógico? E qual é a avaliação do senhor em relação ao posicionamento futuro do governador? O que é que o senhor acha? Queria falar sobre isso. Vamos nós. Eu queria puxar do nacional para o estadual. Por que eu quero fazer de forma decidida do nacional? Porque é o palanque nacional que determina os palanques estaduais, e não a relação inversa. Então, a estratégia que o Lula e o PT estão seguindo é de construir uma frente de natureza ampla nos estados. Tá certo? Depois eu vou entrar na particularidade do Ceará. Construir essa frente ampla em defesa da democracia, em defesa das instituições, em defesa do Estado Democrático de Direito, de um programa de retomada do crescimento econômico, distribuição de renda, do papel estratégico dos bancos públicos como indutores do crédito, porque isso é fundamental para a gente ter, para gerar emprego e renda, né? Da retomada da indústria nacional para poder gerar emprego, principalmente com a indústria da construção civil. Então, assim, nós precisamos de ter um elemento fundamental. A economia precisa voltar a crescer e distribuir renda, porque na pandemia a economia cresceu. O setor do agronegócio lucrou exorbitantemente, o setor dos bancos lucrou exorbitantemente, mas não houve a distribuição de renda. Em contrapartida, a miséria também cresceu de forma absurda. Então, nós precisamos ter, saindo dos nomes, nós precisamos ter um programa de reconstrução nacional. O país está sendo destroçado. O país está sendo destroçado. E, junto com a pandemia, o pior do que a pandemia é o governo Bolsonaro. É pior do que a pandemia. Ao meu ver, isso é um ponto de vista meu particular. Tá certo? Então, o país está destroçado. Nós precisamos trazer as forças democráticas e vivas desse país para a gente ter plenitude na democracia, gente. Nós não podemos conviver
com meia dúzia querendo fechar o Supremo Tribunal da Marra. Ou 12, 20, 50 pessoas pedir para fechar o Congresso Nacional. Isso não funciona, isso não funciona em nenhuma democracia do mundo. Isso é totalitarismo. Então, nós precisamos trazer uma frente ampla daqueles que respeitam as regras do jogo, respeitam a Constituição. Porque o que nós estamos presenciando é uma coisa, pega, rasga a Constituição, Supremo, não vale nada, um deputado federal também nada, um senador nada, e vira tudo uma esculhambação geral. Então, nós precisamos criar esse padrão. Óbvio que no Ceará nós temos uma dificuldade maior, que é a existência da candidatura do Ciro. Então, é uma dificuldade maior para nós termos capacidade de fazer as construções que são necessárias para esse palanque nacional do Lula. Nós queremos ter um palanque nacional, inclusive com o PDT. Nós achamos que a linha que o Ciro está adotando está errada. O alvo não é o PT. Nós estamos com ele, com o PDT desde 2006, mas apoiamos o Cid na eleição e na reeleição. Depois nós estamos com o Camilo, eleição e reeleição. Então nós não somos o alvo. É equívoco. Esse movimento que o Ciro faz aí, de tentar atrair a direita, ele não vai atrair nunca. E acho que, inevitavelmente, o país vai caminhar com uma polarização entre as forças que estão em torno do Bolsonaro e as forças que vão estar em torno do Lula. Eu não acredito que o Ciro consiga construir um palanque chamado Terceira Via. Eu não acredito. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos travar tudo no debate, mas anote o que eu vou lhe dizer agora. O desenho começa a ficar a partir do dia 2 de abril, que eu não vou botar o dia 1º, que é o dia da mentira. 2 de abril. Por quê? Porque é o momento em que nós vamos fazer o quê? A troca dos partidos, nós vamos ter o momento da saída dos gestores para poder disputar a eleição. Camilo sai para ser senador, Camilo fica no governo, Camilo vai para um projeto nacional, nós não sabemos. Então, até lá, tudo é debate. Embora todo mundo está se movimentando. Eu acho que nós vamos ter 3 campos de forças. Um coordenado o debate pelo PT, um outro coordenado o debate pelo Capitão Wagner e companhia limitada, os bolsonaristas, e uma outra pelos Ferreira Gomes. Eu acho que esses 3 campos devem, por conta do debate nacional aqui, não estou deixando de reconhecer o papel do Domingos Filho, do Acilon, do Zezinho, que todos têm força e lastro político dentro da cidade do interior. Mas, por conta do projeto nacional, esses 3 blocos vão arrastar o debate. Um puxado pelo Ciro, na candidatura dele, um outro puxado pelo Lula, por nós do PT, e o outro puxado pelas forças ligadas ao Bolsonaro, no caso, o Capitão Wagner e Girão Limitado. Então, esse é o debate que vai acontecer. Como é que vai se dar esse desfecho? Se teremos Lula e Ciro no Ceará, ainda nós vamos ver. Até porque nós estamos também dialogando em nível nacional com o PDT, mostrando que é mais interessante a gente estar todo mundo junto do que separado. Mas vamos debater. Isso faz parte da democracia, não vai ser o fim do mundo. O sonho do governador é manter essa aliança que ele, né, desenhou desde 2014, PT-PDT. Se isso vai ser possível, não sei, mas eu acho que nós devemos lutar para que a gente possa fazer essas construções. E isso vai depender, porque eu acho que é um equilíbrio e desnecessário os ataques ao Partido dos Trabalhadores. Até porque no eventual segundo turno, não tem para onde correr. Se for o PDT ou o PT, nós vamos ter que sentar e juntar para poder debater isso. Então, acho que vamos continuar debatendo, José. Vamos continuar debatendo. Acho que, né, o segundo semestre promete. Acho que a temperatura aumenta um pouco no segundo semestre, mas as definições, eu digo, ficaria para o primeiro trimestre de 2022. Até lá, nós vamos estar um tempinho. Nós precisamos saber nas pesquisas se mantém, quem sobe, quem desce. Lula sobe, Lula equilibra, Bolsonaro sobe, desce, Ciro sobe, desce.
Isso é um termômetro também das discussões políticas. Eu acho que o nome do Camilo é um nome forte para o Senado, isso é uma definição minha e um sentimento. Deputado, eu vou lhe interromper antes que eu fuja o meu raciocínio aqui. O Camilo insistiu em dizer, acreditar que pode haver uma aliança, né? Uma aproximação, uma reaproximação entre Lula e Ciro. Eu, particularmente, não acredito, né? Pelo que eu já tenho acompanhado aí na mídia. Mas o governador insistentemente diz, eu acredito, ele dizendo isso na entrevista. Também ele deu a entender que pretende ser candidato ao Senado da República. Ele deu a entender que tem essa pretensão. Agora, uma coisa que eu queria só perguntar ao senhor, o senhor também acredita nessa mesma hipótese aí de haver essa reaproximação? E como seria? Porque se o Camilo se afastar, o Camilo vai ter que se afastar para ser senador, aí vai ter que deixar o cargo 6 meses na mão da Isolda Sela, que é do PDT. Quer dizer, é uma vantagem para os Ferreira Gomes, que vai ter o governo também na mão. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? Olha, eu vou responder também a do Zé Ayrton. Tá? Eu fico feliz. Eu disse ontem numa reunião do partido que eu fico feliz de nós termos 3 nomes. Quem conhece a história do PT tem 3 nomes, Luiziane, Zé Ayrton e Guimarães, que podem vir a compor uma chapa majoritária. Não tem dificuldade. Isso é uma coisa boa para nós. Agora, qualquer tática eleitoral que você conhece isso, que o partido venha construir, não pode ser nada rígido e eterno. Tá certo? Pode ser hoje, amanhã não ser. Por isso que eu estou dizendo. Por que não? E se porventura a candidatura do Ciro não emplacar, eles vão insistir? Se não consegue levantar voo para construir uma alternativa de uma terceira via, vai insistir só para marcar posição? Pode ser o Ceará queira, mas eu não acredito nacionalmente que o PDT embarque nisso. Então, eu acho que vai convergir, na minha avaliação, de nós termos uma polarização entre o projeto que está em curso e um projeto de nação totalmente diferente desse que está sendo pautado e levado a cabo pelo governo federal. Então, assim, dos 3 candidatos do PT, o senhor ficaria com quem? Qual é a posição do senhor entre o Zé Ayrton, o Zé Luiz e Guimarães? Aí é de disposição, para mim não faria diferença. Eu acho que o Zé Ayrton, dos 3, já mostrou que teve experiência de disputa já de governo em 2002 com Lúcio Alcântara, e ali nós sabemos que das dificuldades naquele período. Mas eu creio que se o partido... Eu acho que o partido pode ter candidato, como também o partido pode fechar um acordo. Um acordo que envolva o Senado, que envolva um conjunto de forças e dê autonomia para os partidos trabalhar o seu projeto. Primeira vez que nós já tivemos... O senhor acredita na candidatura também, insistentemente, na candidatura do Tasso Gereissati? Porque sair 2 candidatos à presidência da República do Estado do Ceará é muito complicado. Eu acho que o Tasso, energia para um projeto nacional, saúde, disposição, idade para isso, eu acho que está um pouco... Acho que está muito... Eu não acredito. Eu acho que o projeto dele, ele sonha com o Senado mesmo. Eu não acredito em projeto nacional. Até porque é muito difícil o PSDB de São Paulo abrir mão da disputa. E eles têm o controle sobre isso. Então, assim, acho que nós vamos ter muito... Na política, eu não me surpreendo em nada. Eu não me surpreendo em nada. Né? Eu acho que é possível, sim. O PT e o PDT podem estar no primeiro turno juntos. Não é difícil, não. Não é possível que as pesquisas não possam chegar e dizer, olha, até aqui, nós estamos chegando agora, faltando 6 meses para a eleição, as pesquisas... Porque, olha... Esse é o grande termômetro de agosto a dezembro. O que não for construído de agosto a dezembro, você não constrói mais. Né? É muito difícil. Esse fator surpresa, porque outro fator surpresa. Mas eu não acredito nesse fator surpresa na próxima eleição, não.
É O preto, senhor é concorda branco, com o branco meu, mesmo. o senhor concorda com o meu pensamento? Eu disse outro dia aqui no comentário que o governador está entre a cruz e a espada. Tá o Lula, o PT de um lado e o Ferreira Gomes de outro, né? E ele tem se mantido tranquilo. Evidentemente, ele está preocupado com a pandemia, só vai falar. Ele já disse isso numa entrevista lá no UOL, só vai falar em eleição mais na frente, vai tentar de todas as formas fazer com que essa reaproximação entre Lula e Ciro, que eu acho uma missão impossível, vamos dizer assim, eu acho, né? Agora, por outro lado, o governador o Tachereissati, ele pretende ser candidato à reeleição do Senado. Se ele pretende, ele poderia ter uma conversa com Ciro, e essa conversa seria de Ciro apoiá-lo também para o Senado. E como é que ficaria a candidatura do Senado do Camilo Santana? É uma questão um pouco complicada. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso. O senhor concorda com esse meu pensamento? É por isso que eu estou dizendo que o cenário nacional ele vai determinar o estadual, o cenário nacional. O palanque nacional é que determina o estadual. Vamos supor, se o Lula e o PT fecham acordos nacionais com um conjunto de partidos, porque o Ciro pode enfrentar o que o PT enfrentou. Será que ele tem coragem de ir, como o Haddad foi, no isolamento, sozinho, para ir para a disputa, sem coligação? Então pode ter o mesmo efeito do PT. Chegar ao ponto do PDT se isolar e não ter coligação. E aí? Então, assim, eu acho que tudo está em aberto, esse debate está em aberto. Né? Acho que eu fosse o governador Camilo Santana, eu não perderia essa chance do que se chama de cavalo selado para o Senado, eu não perderia, até porque o governador hoje já, ou seja, o que os Ferreira Gomes fizeram para ele ser governador, ele já pagou também, devolveu com outros e outros momentos políticos. Criou sua liderança própria também. E criou pronto. Hoje, eu digo que se o Camilo, sendo candidato a senador, é praticamente um WO. Não vai ter um candidato à altura para disputar, porque eu acho que nem o Tássio vai para disputar com ele, se ele for candidato ao Senado. Muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque ele cresceu para além do PT e para além dos Ferreira Gomes. É um nome hoje que transita em todo o estado do Ceará, o governador Camilo Santana, pelo seu jeito de fazer política, de diálogo, de ouvir, de chegar junto com os prefeitos para ajudar. Então, assim, eu fosse o governador, eu não perderia a chance. Ele não vai sair do PT, isso aí pode ficar tranquilo. O governador não sai do PT. Então, ele será senador, é o nosso senador. A nossa prioridade no PT, se chama Senado, e a nossa prioridade se chama Camilo Santana. Isso é consensual para nós. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.